pessoal, tudo bem? Quer aprender a achar uma cor específica? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou agora mostrar para vocês uma forma muito legal de se fazer um exercício para encontrar a cor ideal e assim a gente praticar a teoria da cor. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, uma forma muito bacana da gente encontrar, da gente aprender a encontrar a cor que a gente está procurando é fazer a paleta do artista. Isso mesmo, a gente estudar e fazer a paleta do nosso artista ou dos nossos artistas favoritos. Se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre teoria da cor, eu tenho alguns vídeos no meu canal sobre teoria da cor e um vídeo em especial, um compilado com as informações mais importantes sobre teoria da cor. Dá uma olhadinha, tenho certeza que vai te ajudar muito nessa tarefa de hoje. Entender ou conhecer a paleta de um artista nos ajuda muito a entender como que ele obteve os resultados pictóricos em seus trabalhos. E além disso, encontrar a cor específica que a gente está procurando é um excelente exercício e vai nos ajudar muito na hora de pintar. A gente vai poder pintar com mais tranquilidade. Se você selecionou 2 ou 3 obras do seu artista, uma coisa muito interessante provavelmente vai acontecer. Ele vai repetir as cores, ele vai usar as mesmas cores. Normalmente a tendência, é do artista usar as mesmas cores várias vezes em vários trabalhos, quando ele gosta de alguma determinada cor. Então observe isso, observe como isso acontece nos artistas. E aí, com a sua obra em mãos, você pode imprimir. No meu caso aqui, eu imprimi num papel de desenho mesmo, o papel que eu uso para desenho, papel canson para desenho, tá? E eu mandei imprimir em tinta colorida e ficou uma qualidade muito boa. Eu peguei a imagem da internet. Existem sites de museus, existem sites que disponibilizam imagens em alta qualidade. Então tente buscar uma imagem de alta qualidade e imprima já no papel do desenho, porque ele não vai ter brilho, E ele não vai dar diferença de cor. E agora é hora da gente selecionar as cores. Então a gente deve selecionar uma gama muito grande de cores e procurar pegar cores que estejam no primeiro plano, que estejam no segundo plano e lá no terceiro plano mais afastadinhas, para a gente entender como que as cores vão ficando lá no terceiro plano, como que elas ficam no segundo e como que elas realçam no primeiro plano. E também devemos selecionar cores que sejam de famílias distintas para que a gente possa treinar bastante. Lembrando, quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai ficar. Por exemplo, família de azuis, família dos amarelos e assim sucessivamente. Então, crie uma tabelinha com quadradinhos, Você pode fazer à mão, quadradinhos de 2 por 2 centímetros, pequenininhos, ou você pode fazer uma tabelinha no computador e imprimir, E pode imprimir, inclusive, direto também no papel para desenho, para a gente poder usar esses quadradinhos para fazer o nosso exercício. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar um gabarito com esses quadradinhos para você já prontinho. Então é só você baixar e imprimir na sua impressora. Lembrando que se você imprimir no papel de desenho, o seu resultado vai ser muito melhor, tá? Então agora vamos começar a fazer o nosso exercício. Eu vou fazer aqui o meu exercício com tinta guache. A tinta guache, ela possui uma composição muito parecida com a aquarela, ela só tem uma diferença principal, Ela é opaca, enquanto que a tinta aquarela é transparente, que é a principal característica da aquarela. Nesse momento aqui, eu não tô buscando transparências, efeitos de luminosidade. Não, eu tô querendo achar aquela cor ideal. Então, eu vou usar a tinta guache, que me é mais favorável nesse momento. E eu sou sempre a favor da gente usar a técnica que seja mais favorável porque a gente quer. Então, eu tenho aqui os meus guaches,
tá? Guache da marca Talens, é um guache importado, mas você pode usar o guache que você tiver à disposição na sua casa ou na papelaria da sua cidade. E eu também estou usando aqui um papel para desenho, tá? Papel com gramatura 200 gramas, porque a tinta, né, ela tem umidade. Então, quanto mais elevada a gramatura do papel, mais resistente à umidade ele é. E esse papel também permite um bom resultado e ele é muito mais em conta que um papel para aquarela. O bom de usar a tinta guache, de ter impresso a minha imagem, a minha referência nesse papel de desenho, direto no papel Canson, é que o guache ele também é opaco. Então, quando a gente for pintar os quadradinhos, a gente não vai ter diferença, porque o brilho do papel, da impressão, né, não vai interferir na tonalidade que a gente está procurando. Então isso vai nos facilitar, vai facilitar a nossa vida para a gente ter um resultado mais tranquilo. Quando vocês forem imprimir a imagem de vocês, atentar para o tamanho, para que ela não ocupe a folha inteira do seu desenho, do seu papel de desenho. Porque a gente precisa de espaço, uma borda bem razoável, para que a gente possa colocar o nosso exercício. Os quadradinhos vão entrar ali na borda. A minha paleta que eu vou usar aqui para misturar as cores não é a mesma paleta ou o mesmo godê que eu uso para aquarela, porque são tintas distintas. Então eu gosto sempre de ter um estojinho, uma paletinha, um godê para cada uma das técnicas. No caso aqui, eu uso esses pratinhos de cerâmica tão bonitinhos que são excelentes. O prato de cerâmica ele também serve para aquarela, ele também serve para guache. Nesse caso aqui eu uso só para o guache. Pincel, se você quiser, você pode usar até 2 pincéis. Um redondo para você fazer a mistura na paleta e depois um chato para você preencher o quadradinho. Então vamos agora começar a encontrar as nossas cores. Para que a gente possa encontrar as cores, a gente precisa primeiramente saber qual é a base, qual é a família que aquela cor pertence. Por exemplo, eu quero encontrar essa cor e eu tô vendo que é um verde. É da família dos verdes. Ou seja, é da junção do amarelo com azul. E aí, então eu já percebi, começo a raciocinar. Eu preciso de um verde, ou seja, vai ter que ter amarelo e vai ter que ter azul naquela tinta. E aí eu começo a observar aquela cor e a perceber o que tem além de amarelo e azul. Tem algo a mais? Ele é mais escuro, ele é mais claro, ele tende mais para o amarelo, tende mais para o azul, tá ali no meio, ou tem alguma outra cor misturada ali? Nesse caso aqui eu percebo que sim, tem uma outra cor misturada, que no caso é o magenta. E aí a gente coloca um bocadinho de magenta e a gente já tem um verde diferente. Vejam, eu continuo na família dos verdes, mas ele já tá um pouquinho diferente. E quanto mais magenta eu vou colocando, mais escurinho ele vai ficando, até que vai chegar um ponto que vai chegar no marrom. Mas não é marrom que eu quero ainda os verdes. Eu quero ainda o predomínio do amarelo com o azul. E aí, vejam, eu gosto sempre de usar uma parinha de papel. Eu tenho pedacinhos de papel que às vezes a gente corta. E aí eu uso essa parinha de papel para testar a cor. Eu boto a cor na pontinha da parinha do papel e levo até a minha referência. E aí eu vejo se tá parecido, se não tá, se tá faltando mais amarelo, se tá faltando mais azul ou mais magenta. E vejam como isso me ajuda. E uma coisa também muito interessante é a gente olhar aquela parinha de papel ao lado da cor que a gente quer encontrar, um pouco de longe. E as duas meio que tem que se misturar ali. A parinha de papel precisa meio que se fundir com a nossa referência. Quando isso acontece é que a gente chegou na cor. E aí a gente já começa a pintar um quadradinho logo. E aí eu começo a perceber que em volta daquele verde tem outros que são derivados desse. Com um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de magenta. E aí a gente vai fazendo essa mistura. E gente, num primeiro momento parece sempre muito difícil. A gente não sabe nem por onde começar. Mas começa, faça um verde. Você não quer achar um verde? Então faça um verde. Faça um verde e experimenta e coloca lá com a parinha do lado da sua referência. Ah, ficou muito claro? Bota um pouquinho mais de azul e vê como fica. Ah, não ficou bom, ficou escuro demais. Bota um pouco mais de amarelo e vê como fica. Ah, tá muito difícil de achar. Bota
bocadinho, suja de magenta pra ver. Opa, e quando você suja de magenta em geral chega, né? Então a gente tem que ir por experimentação. E aí, de tanto a gente fazer essas experimentações, chega um momento que a gente já começa a misturar as cores naturalmente. Por isso que isso é um excelente exercício para o artista. Porque de tanto você experimentar nos quadradinhos, quando você for fazer na sua pintura, e seja na aquarela, no gouache, na própria pintura gouache, na tinta acrílica, não interessa. Quando você treina isso muito, na hora que você for transferir para a pintura, fica muito fácil na hora de você achar a cor. Agora vamos então achar os azuis. Primeiro os azuis mais abertos, então eu tô botando azul e tô botando branco. E aí os tons mais abertos, mais claros, e aí a gente vai escurecendo. Vejam que eu só coloquei azul e branco e ficou um azul bem forte. E eu não tô encontrando no quadro nenhum azul que se assemelhe a esse. Então eu vou colocar um pouquinho de magenta e vamos ver o que acontece. Aí eu encontrei um tom de azul muito bacana. São tons mais profundos, vejam, que se assemelham ao vestido da mulher à esquerda. Então, ó, vejam que eu vou colocando um pouquinho mais de magenta para os tons mais escuros. E aí, para encontrar esse tom do vestido da mulher à esquerda, eu coloco um pouquinho de amarelo e também um pouquinho de magenta. Então, vejam que estão as três primárias misturadas ali. E aí, depois o branco. E aí, voilá, consegui a cor que eu queria. Oh, coisa boa! Então, é sempre a base de experimentação. Agora, vamos para os brancos e beges. E não se enganem, é bem complicadinho achar brancos, beges, off-white. Talvez sejam os mais difíceis de serem encontrados. Vejam como tem muitas nuances na blusa, na toalha. E aí, nesse caso, a gente vai usar muito branco. Porque qualquer sujeirinha, qualquer interferência de qualquer uma das outras três cores se realça muito no branco, né? O branco, ele meio que absorve todas as cores com uma facilidade muito grande. Então, nesse sentido, a gente vai usar sempre um predomínio de branco e uma sujeirinha no pincel de outras cores. E aí a gente vai sujando esse branco com um pouquinho do azul, ora para ele ficar mais frio, um pouquinho do amarelo para ele ficar mais quente. E vejam como a gente encontra diversos nuances e à medida que eu vou encontrando, vamos pintando, vamos transferindo para os quadradinhos. Agora vamos para os amarelos e beges. E aí a gente poderia até ter posto junto amarelos, brancos, porque são cores bem claras, mas como a variedade de brancos era enorme, eu acabei separando aqui os amarelos dos beges. E vejam como só um pouquinho de outra cor já interfere no resultado do nosso amarelo, do nosso ocre. E vamos preenchendo os quadradinhos. Agora vamos para a carnação. Eu vou aproveitar essa tinta na paleta que já tá com bastante branco, que já tá com predomínio do branco e pouquinho de outras cores, para fazer os tons de pele, né? A carnação dos nossos personagens. Vejam como as cores são bem parecidas e a gente facilmente encontra ali o tom de pele dos personagens. E as peles, né, as carnações, possuem ligeiras modificações entre uma e outra. Então a gente aproveita que tá com uma cor e já acrescenta um pouquinho, já acha outra. E nesse momento o papelzinho auxiliar, nossa, ele nos ajuda demais, porque a variedade é imensa de cores. Então ele nos ajuda, nos orienta a selecionar aquelas cores para pintar os quadradinhos da forma mais adequada. A gente aproveita a tinta anterior para continuar a mistura. E assim a gente vai fazendo quando a gente for pintar também. E isso é interessante porque nos mostra que provavelmente Renoir usou a mesma mistura, só adicionou um pouquinho, ele usou aquela mesma base e adicionou um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de azul para fazer um tom mais frio, e assim ele foi fazendo os tons de pele. E depois dos tons de pele, os marrons combinam muito bem, e a gente vai aproveitar essa misturinha dos tons de pele para fazer os marrons. E observe, mais uma vez, o mesmo tom de marrom se repete diversas vezes ao longo da pintura, então provavelmente ele usou a mesma mistura, né?
E ele fez no mesmo momento, né, numa mesma sessão de pintura, provavelmente ele foi e fez todos esses marrons. E também temos que chegar aos negros, que são aqueles marrons mais profundos, que funcionam como um preto mesmo na pintura. E aí, para fazer esse negro, eu tive que separar até um cantinho especial da minha paleta, para não haver interferência do branco. Nesse caso, não pode ter branco. E como os marrons vieram, né, da carnação, então tinha branco ali naquela composição. Então por isso que eu resolvi separar um pedacinho da minha paleta só para fazer os negros. Vamos agora deixar secar bem e cortar quadradinho por quadradinho. E agora é uma hora muito legal, que é a hora da gente posicionando os quadradinhos. E aí a gente vai posicionando os quadradinhos próximos às cores que a gente teve como referência. Vejam que depois de seco, os quadradinhos têm uma ligeira diferença na tonalidade, né? A tinta fica levemente mais escura depois que seca. Então por isso que é importante a gente deixar secar, e também é muito importante a gente cortar os quadradinhos primeiro. Aí quando a gente corta e posiciona lado a lado, a gente verifica até que tem alguns que não estão tão próximos. A gente achou que estava no primeiro momento, mas não estão tão próximos assim. Esses a gente descarta e a gente mantém só aqueles que realmente ficaram bons. E se for o caso, a gente faz de novo. Se a gente quiser realmente fazer aquela determinada cor, a gente faz de novo, a gente vai conseguir. Quando a gente posiciona o quadradinho em cima da cor de referência, né, ele deve, daquele mesmo jeito que a gente viu no papelzinho auxiliar, né? O quadradinho deve se camuflar. A gente se afasta um pouco do trabalho, a gente afasta um pouco o olhar, e o quadradinho, assim, ele deve se camuflar naquela região da pintura. Quando isso acontece, é sinal que a cor tá excelente. E quando não acontecer, não tem problema nenhum, a gente faz outro. A gente faz quantas vezes forem necessárias para que a gente possa aprender. E independente da gente ter acertado muito ou pouco, é um excelente exercício. E com certeza, com a repetição, fazendo isso várias vezes, a gente vai ficar, ó, fera em misturar cores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso exercício de hoje, o exercício de cor, para a gente achar a paleta do nosso artista. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam o nosso vídeo, clica no sininho de notificações do nosso canal, para que você sempre receba as notificações. E toda semana tem a live da arte, todo sábado, às 10h30 da manhã. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo! Tchau, tchau!